Eu faço mestrado nessa área de tecnologia e microbiologia do pescado. E eu vou falar um pouco sobre como analisar na hora da compra desse peixe. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. As características que a gente deve observar, mas em relação a isso, realmente a aparência. Então, começando pelo básico, né? O que é o pescado? Nessa categoria se inclui todos os organismos que possuem pelo menos uma parte do ciclo de vida na água ou dependente da água. Então, nesse grupo vão incluir os peixes, os crustáceos, os moluscos, os mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas plantas também. Mas tem algumas coisas que algumas pessoas não sabem que também se inclui nesse grupo, que são, no caso, de alguns anfíbios, como, por exemplo, a rã, e crocodilo, alguns tipos de répteis também, como crocodilo. No entanto, esse grupo, né, o pescado, ele é um alimento muito perecível. Isso se dá basicamente devido à composição química da carne. Por isso, precisa de um cuidado maior, uma atenção maior, tanto na hora de você escolher, né, qual você vai levar para sua casa, e como também para você acondicionar ele de forma adequada em casa. Mas aí, se ele exige essa atenção a mais, por que eu deveria consumir pescado, né? A OMS, ela recomenda aí, né, 12 quilos de consumo por pescado por ano, por habitante, né? Porque o pescado, ele é fonte de nutrientes, ele é fonte de proteína, ele é fonte de ácidos graxos, de vitaminas, de minerais. Então, por causa disso, traz muitos benefícios à saúde, né? Como, por exemplo, diminui riscos de doenças cardiovasculares, né? Diminui aí o colesterol, ele tem uma alta digestibilidade, tem um baixo teor calórico. Além disso, o pescado, ele também tem uma ação anti-inflamatória. Mas como eu escolho qual pescado eu compro, né? Em primeiro lugar, tem que ter muita atenção ao local que você está escolhendo. Dê preferência a locais, no caso de vender outros produtos também, né, que você já compra, já confia, né, o caso de supermercados. Locais que não se envolveram em nenhuma polêmica, nunca houve nenhuma notícia ruim sobre vendas de produtos estragados. Então, geralmente, os locais que tomam cuidado com um tipo de produto, tomam cuidado com os outros também, né? Atenção aos funcionários, se eles estão fazendo uso de EPIs, como luva, máscara e touca, mas principalmente a máscara e a touca, né? Se for o funcionário que vai manipular aquela carne, é o mesmo que está recebendo dinheiro, porque aí já corre um risco de contaminação, mesmo que o funcionário diga que lava a mão a cada vez, mas infelizmente nada garante isso, nada garante que o funcionário vá lembrar de lavar as mãos todas as vezes. Então, o ideal é que tenha, né, um funcionário para cada função. Se aquele pescado ele está acondicionado em local adequado, se ele está no gelo, se ele está num freezer, se ele estiver no freezer, o ideal é que seja aqueles freezers que mostram a temperatura está ali em torno de menos 18 graus, no caso do pescado congelado, e se ele estiver acondicionado em gelo, o ideal é que ele esteja totalmente coberto, tenha gelo embaixo e tenha gelo por cima também do pescado. Eu vou mostrar algumas fotos mais na frente. Se for da sua escolha fazer essa compra num supermercado, você pode perguntar, questionar se tem a presença do técnico, porque é obrigatório que haja um técnico para cuidar daquele setor de carnes, não só de pescado, mas também das outras carnes, né, carnes bovinas. Então, não tem a presença, talvez tenha alguma coisa errada ali, ou pode ser questionado por que não tem a presença desse técnico. No caso de feiras e mercados, tem que ter um pouco de atenção a mais na hora de comprar, porque já não tem essa obrigação da presença de um técnico. Às vezes, dependendo do local, né? O local ali não tem nem um supervisor. E também tem que ter cuidado com as vendas nas praias, né? Mas o ideal é o quê? É você observar o lugar. O lugar limpo, o local que os peixes estão está limpo, seja no isopor, seja no recipiente de plástico, está limpo, porque se aquele recipiente ali estiver sujo, é provável que outras coisas estejam sujas também.
O local ideal para o peixe estar mostra um local assim, que ele está com gelo tanto embaixo, ao redor e em cima, certo? No caso de algumas feiras e mercados, os peixes ficam assim. Como vocês podem ver, né, tá no isopor, o isopor não tá limpo, né, tá claramente sujo, tá aí misturado o peixe inteiro com partes do peixe. O peixe tá aí, a extremidade do peixe, né, encostando em outro lugar que não é isopor. Então, assim, é preferível que você evite comprar de locais assim, porque tem um risco maior de ter havido alguma contaminação, principalmente bacteriana, certo? Aí essa foto aqui já é na praia, né? É preferível que você compre com os pescadores ou com os vendedores que coloquem em cima de uma lona, ou em cima de uma mesa, ou então que esteja dentro de um isopor, porque os peixes aí no chão, tá bem próximo, né, dos pés das pessoas, alguém pode pisar, pode cair alguma sujeira em cima. Por mais que vá ser cozido depois, é preferível que se evite comprar em locais assim. E aí agora falando, né, dos animais em si, começando pelos peixes, né, que são o tipo de pescado que é mais consumido mundialmente, né? Como eu escolho o peixe ali, você vai no mercantil ou numa feira no mercado, tem vários para você escolher, né? E no normal não tem dizendo há quanto tempo aquele animal está ali exposto, então você vai usar os seus órgãos do sentido para avaliar, certo? Principalmente a sua visão. Então, a primeira coisa que você vai observar são os olhos. Os olhos, eles têm que estar brilhantes e salientes. A córnea tem que estar transparente ainda. Então, o olho desse peixe não pode estar opaco, não pode estar esbranquiçado. As escamas, né, no caso, se não for um peixe descamado, elas têm que estar brilhantes e firmes, certo? Essas escamas não podem sair com facilidade. O cheiro também, né, que você deve sentir, tem que ser um cheiro suave, um cheiro ali que remete a mar, a algas marinhas. Não pode ser um cheiro forte, um cheiro amoniacal. O ventre, né, o abdômen, você pode observar também, ele tem que estar roliço, certo? As brânquias tem que estar assim, rosados, sem também nenhum tipo de odor. Caso seja permitido que você toque no peixe, tem um testezinho que você pode fazer para ver a consistência da carne, que é você levemente apertar o abdômen, e aí essa carne, né, o abdômen, ela tem que abaixar, e quando você tirar a mão, voltar ao estado normal, né? Que isso significa que essa carne ainda tem elasticidade, está consistente, firme, mas também ainda tem elasticidade. Se você apertar a carne, afundar e voltar ao normal, esse peixe está ok. Se você apertar, afundar e ficar fundo, não voltou ao normal, esse peixe aí já pode estar impróprio para o consumo, certo? A carne já perdeu a elasticidade, já perdeu a consistência, então é provável que esse peixe esteja aí há já alguns dias. Nos mercantis, geralmente, né, os peixes ficam lá expostos e você pode tocar. Aí vai também uma recomendação, né? Quando nós estamos lá nos mercantis, eu imagino que vocês também já tenham visto muitas pessoas tocar nos peixes com as mãos, né, sem nenhum tipo de proteção. Sendo que geralmente lá do lado tem um saquinho, né? Evitem tocar no peixe sem coloca a mão dentro do saquinho, usa o saquinho como luva, faz esses testes e caso não for levar o peixe, joga o saquinho no lixo. Evitem pegar, né, no peixe com a mão mesmo, porque a sua mão provavelmente vai estar suja. Pode haver ali uma contaminação bacteriana, certo? E dependendo da forma que esse peixe for comido, né, for cozinhado, essas bactérias podem não morrer, né, no caso, com o calor gerado pelo cozimento. Então, tenham cuidado na hora de escolher, nunca peguem com a mão, sempre coloquem a mão no saquinho, se for o caso de tocar. Pronto, aqui é um exemplo de um peixe que está fresco, é uma tilápia, ela tinha sido acabada de ser despescada, foi utilizada numa aula da disciplina de processamento do pescado. Então, você pode ver como a pele ainda está muito brilhante, os olhos estão brilhantes, o ventre está bem roliço aqui. Então, esse é o peixe ideal para ser consumido.
É ideal evitar peixes ó, com os olhos bem brancos já, com os olhos fundos, que a superfície está opaca, tanto do olho como da pele, que tem um odor assim, amoniacal. Caso você possa pegar e olhar as guelras, né, as brânquias, se tiver amarronzada, como dessa imagem à direita, certo? Também é preferível que você não compre esse peixe. Se tiver a presença de algum muco também, certo? Tá rosada, mas tá com muco muito espesso, tá com cheiro estranho, já deixa de lado e escolhe outro. O ideal é que esteja bem rosada, que não haja a presença de nenhum muco. E em relação aos camarões, né, que depois aí do peixe é muito comido também, né, assim, as pessoas estão apreciando cada vez mais. Então, o camarão, ele tem que estar com esse corpo meio curvo. E a coloração tem que estar acinzentada e brilhante. Não pode estar com a coloração tendendo para o amarelo. Se já tiver assim, do cinza passando para o amarelo, é melhor não comprar. Os pendúculos oculares, né, os olhos do camarão, eles têm que estar bem negros, não podem estar opacos, e eles têm que estar bem protuberantes. Tem que estar bem, de você olhou para o camarão, você já conseguiu ver os pendúculos oculares. Se eles estiverem esbranquiçados, ou se estiver meio querendo cair, já é melhor não comprar. A carapaça tem que estar bem aderente ao corpo, caso você consiga pegar para ver, você mexeu aqui na carapaça, ela não pode se desprender da carne, ela não pode soltar pedacinhos, certo? Quando ela tá assim, de se desprendendo, ela já tá, aquele animal ele já tá num processo de deterioração mais avançado, não tá mais próprio para o consumo. A carapaça, ela também tem que estar mais transparente, dando para visualizar bem a carne. E esse cheiro também é o mesmo cheiro dos outros tipos de pescado. Esse cheiro mais suave, esse cheiro que remete a algas marinhas, a mar, que você realmente lembra de praia. E o ideal também é que tenha ausência de melanose. A melanose são essas manchas pretas que ficam no corpo do camarão, que, na verdade, não traz malefícios à saúde. São uma oxidação mesmo, que ocorre de forma natural, né? Vem e é formada a melanina, depois da morte do camarão, e por isso que ficam essas manchas escuras, mas o mercado, ele não aceita camarões com essas manchas, certo? Pela questão estética e visual mesmo, não traz malefícios à saúde. Mas, como o mercado não aceita, se for oferecido a você um camarão que tem esse tipo de, essas manchinhas, essas melanoses, com o mesmo preço do camarão que não tem, ali tá tendo um problema, entendeu? A pessoa não tá assim, meio que querendo enrolar, porque o mercado realmente não aceita de jeito nenhum camarão com essas manchas. Já em relação aos outros crustáceos, né, os siris, os caranguejos e as lagostas. No caso da compra do animal morto, tem que ser observada se tem alguma pigmentação estranha na carapaça, certo? Se as pinças, as pernas estão resistentes à separação do corpo, se a carapaça está durinha, ela não pode estar mole, certo? Você mexe ali, puxou a pata, desprendeu, é porque ali já está chegando ao estado de estar podre, já está impróprio para o consumo. No caso da compra dos animais vivos, procure animais que estão muito ativos, que estão se mexendo muito, que conseguem correr, que conseguem responder a estímulos, e também animais mais pesados, porque às vezes um animal está doentinho, ficou doente, a carapaça dele é de um tamanho, mas ele foi emagrecendo e a carapaça continuou daquele mesmo tamanho. Não vai haver um problema, obrigatoriamente, se aquele animal estiver doente, de passar doença, né? Aí, no caso, iria depender da doença, que só se fosse uma zoonose. Mas na compra do animal vivo, é bom observar se ele está ativo ou não, se ele pode estar doente ou não, porque, por exemplo, o caranguejo, ele é cozido vivo, né? Se ele for cozido morto, isso vai alterar o sabor, vai alterar ali o prato que vai estar pronto, né? Então, quando você compra um animal que pode estar doente, que já pode estar morrendo, você perde a possibilidade de preparar
o seu prato, né, do jeito que foi planejado, por exemplo, mas não que vai ocorrer malefícios à saúde. Vai depender mesmo da doença que aquele animal está ou não. Já em relação aos moluscos bivalves, né, que são as ostras, os mexilhões, na compra, as conchas elas têm que estar fechadas e bem firmes. E quando pressionadas, elas não podem fazer ruídos, elas não podem fazer estalos como se estivessem quebrando. Quando o vendedor abrir para você, a carne ela tem que estar bem aderida à concha. Caso ela não esteja bem aderida, caso a carne esteja assim, com uma coloração muito escura, meio se despregando da concha, não consuma. Aquela ostra ali, por exemplo, pode estar estragada e pode fazer mal. Já os polvos, né, apesar de não ser tão comum, mas tem esse mercado aqui, a pele ela tem que estar lisa e úmida, a carne bem consistente e a cor tem que estar um cinza bem acinzentado e brilhante. Não tá desse jeito, é melhor descartar. Já as lulas, né? A lula tem que estar com uma pele bem rosada e brilhante. Mas, apesar da lula ter essa pele rosa, a carne dela é bem branquinha. Então, se a carne da lula não estiver branca, ela já pode estar em processo de deterioração, já pode estar ali apodrecendo. Então, é preferível que se olhe a carne, que a carne esteja bem branquinha mesmo. A pele também não pode estar com nenhum muco pegajoso. Se você tocar, tá ali com um muco muito pegajoso, é melhor descartar essa lula. E também tem que haver ausência de pigmentação rosada. Quando a lula fica assim, com essas manchas rosadas ou arroxeadas, é porque ela já está assim, bem própria para o consumo e não deve ser consumida. Se for consumida, pode causar danos à saúde. E o pescado processado, né? O filé, o camarão sem cabeça, como é que eu faço para escolher? A gente volta para aquela mesma coisa do local, né? Então você vai observar como é que ele está sendo acondicionado, né? O pescado processado, congelado, ele tem que estar acondicionado em freezer. E aí você vai observar, esse freezer mostra a temperatura? Se mostra, qual é a temperatura que esse freezer está? O ideal é que esteja a menos 18 graus, certo? É que aquele pescado esteja realmente congelado. Observem a embalagem. A embalagem diz qual é a espécie que tem ali, porque tem que informar, certo? A espécie, tem que informar o peso líquido, tem que informar qual parte está sendo vendida. Então, observem esses dados, observem os lotes, a data de validade, se tiver alguma coisa fora do padrão, aí fala com o lojista que está sendo responsável por vender aquilo. Tá dentro do freezer, mas eu peguei aqui e ele não parece estar congelado, assim, não leva, e eu aconselho a não comprar nesse local, certo? E aí, o que a gente pode observar? Por exemplo, dentro da bandejinha ou da sacola, tem a presença de líquidos? Se tem, que líquido é esse? Aí essa é a questão. Só olhando a embalagem, não dá para a gente saber que líquido é esse. Às vezes, esse líquido é formado porque o pescado estava lá congelado e alguns lojistas, né, algumas lojas, desligam o freezer durante a noite para economizar energia. E aí acaba que alguns desses alimentos acabam descongelando e formando essa água, certo? Então, se tem essa presença de líquido, o ideal é que você escolha outro produto. Já nas latas, né, eu gosto muito de comer atum enlatado, sardinha enlatado, tem alguma coisa que eu devo observar? Amassados, de uma forma geral, não é para ter nas latas, é para a lata estar direitinho. No pescado enlatado, é obrigatório vir qual é a espécie, certo? Qual é o acompanhamento, se é óleo, se é um extrato de tomate, se é o molho, o que é que tem. Prestem atenção nessas informações. E também, às vezes acontece dessa lata ter um tipo de protuberância, um estufamento. Se essa lata tiver isso, não é recomendado o consumo. Esse estufamento ele é causado por uma bactéria, que é chamada Clostridium botulinum, que causa uma doença muito grave em nós humanos. Obrigada pela atenção. Calma, não sai do vídeo agora. Nós do Projeto Agir estamos fazendo uma campanha de doação para ajudar entidades carentes, e você pode fazer parte disso. Basta ler esses QR Codes e você será direcionado diretamente para as contas e poderá fazer sua doação.
Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais.